Eu me lembro uma vez, aproveitando aqui, que eu era líder de adolescentes. Eu tinha 2 adolescentes. Ambos queriam entrar na carreira militar. Mas 2 histórias diferentes. Eu era aquele líder de adolescente que, quando a pessoa faltava alguns domingos, eu ia atrás. Como o pessoal do Maracanã faz. Só que não faz isso é o pessoal de Istambul. E eu ia lá e o menino falava assim: pô, tio Giga. Eu era o tio Giga, até hoje sou tio Giga. Os caras são até pai, não está deixando de tio Giga quando encontram algum deles. Pô, tio Giga, estou estudando. O senhor sabe que concurso não é fácil. Eu tenho que me dedicar. Eu tenho que fazer porque senão eu não passo. Esse era um. Eu não vou citar o nome que ele pode ter assistido aqui. E tinha um outro. Esse outro falou assim: tio Guido, olha só, eu vou de manhã, mas não vou à noite. Eu vou à noite, mas não vou de manhã, porque eu tenho que estudar. Mas só conta comigo. À noite, na União de Adolescentes, ele era o presidente, eu faço a União de Adolescentes e vou para casa. Porque não é 2 horas do culto a Deus que vai atrapalhar, acho que foi isso que o Derek pensou, né? Que não vai atrapalhar o meu conteúdo. Conclusão. Veio o concurso. O que aconteceu? O que deixou de buscar a Deus, estou dizendo que isso é um motivo, tá, gente? Mas é uma reflexão para nós. Aquele que deixou de buscar a Deus, porque estava estudando, estudava muito. Na época eu entendi alguma coisa, eu dava aula de reforço para ele, de matemática, física. Foi reprovado. Em todas as instâncias. Em várias etapas ele foi reprovado. O cara que dividiu o espaço, hoje já é major do Exército. Gente, busque a Deus. Confia em Deus. Se esforce. Claro, se esforce. Estude. Mas não use isso como argumento para deixar de ter uma relação com Deus. Tá bom? Tive que falar isso porque eu tenho jovens aqui, eu acho que alguns deles são concurseiros. Está aqui, por exemplo, ó. Aqui está um concurseiro aqui, que está aqui no culto da manhã, estava lá no PG. É isso aí. Gente, falei demais, né? Meu tempo já até acabou, já posso ir embora, né? Vamos comer a nossa feijoada. Hoje nós temos aqui a alegria de termos 2 missionárias dos Estados Unidos, não é isso? O nome é Rosane Micaela. Eu não sei falar esse negócio. Micaela, pronto, Micaela. Estão vindo de onde? Qual o estado? Oregon. Aí, sabe? Já troca a figurinha, ele vai para Nova York. Queridos, nós estamos trabalhando durante todo esse mês, pode deixar que eu vou descontar meu tempo aqui nessa introdução. Nós estamos trabalhando durante todo esse mês a campanha da Junta de Missões Mundiais. E eu gostaria que a igreja repetisse qual é o nosso tema e a nossa divisa. Pode projetar lá o tema e a divisa da Junta de Missões Nacionais Mundiais? 1, 2, 3. O teu filho vive e voltará. Vamos completar a missão. Essa é mais difícil, né? Agora o textinho embaixo, só para quem não tem miopia. Consegue? Alguém aí? Vamos lá então. Qual é a nossa divisa? Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Irmãos, vivemos hoje uma geração muito fascinada pelo presente tempo, muito fascinada pela
tecnologia, muito fascinada, eu costumo falar, brincar, pelos algodão doces da vida. Nunca houve tanta distração nesse momento. Vozes competindo pela nossa atenção. Vemos pessoas que tentam levar para nós promessa de satisfação imediata. Não só no mundo secular, mas no mundo eclesiástico também. É o pare de sofrer, você é cabeça, não é cauda, e por aí vai, e que até hoje na Escola Bíblica Dominical dos Adultos falaram sobre essa questão da profecia, né? E esse mundo que nós vivemos, que a gente chama de pós-modernidade, envolve muita tecnologia, vemos a era das conquistas, do entretenimento, do consumo constante, da sensação de urgente. Eu vejo isso muito, né? Tem que ser agora, né? O jovem é muito ansioso, tem que ser agora, como se o mundo fosse acabar naquele minuto, quer viver o máximo daquele minuto. Somos estimulados a pensar sempre na próxima meta, no nosso próximo projeto, no nosso próximo prazer, o que vai nos trazer, o que vai falar conosco. Vivemos essa geração que muitas vezes a verdade se distancia delas, porque elas buscam o prazer imediato. Não é que a igreja deixou de crer que Jesus voltará, porque isso a gente canta todo domingo, pregamos isso, afirmamos isso na nossa confissão de fé, mas muitas vezes eu e você vivemos com essa verdade estivesse distante demais. Dá tempo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, dá tempo, vou me pensar em fazer alguma coisa depois. Eu costumo falar para a juventude que vocês têm a força para anunciar esse evangelho, vocês têm a força para dizer que Jesus voltará. Sabe por quê? Por incrível que pareça, um dia eu fui jovem, está vendo, Daniel? Eu fui jovem também, que nem você, né? Não tinha nem barba na cara. E quando vi uma pessoa falar de Jesus para mim, uma pessoa mais idosa, eu falava assim, assim é fácil. Curtiu a vida doidado, aproveitou tudo, e agora vem com esse papinho. Pecou pra caramba, agora vem com esse papinho. Eu imagino que isso aconteça com vocês. Por isso que vocês jovens precisam anunciar que o Filho vive e que voltará. E cabe, principalmente a vocês jovens, alcançar nichos que eu não consigo alcançar. Precisamos, meus irmãos, falar e moldar as nossas prioridades no hoje e acreditar e viver e entender 3 verdades fundamentais. Cristo ressuscitou, Cristo reina e Cristo voltará. Há mais ou menos 2 anos atrás, a gente está chegando a 3 domingos do domingo de Páscoa, e eu tenho falado isso no Gotas de Esperança. Alguém tem assistido Gotas de Esperança? 1, 2, tá bom, né? 2. 2 pessoas assistindo. É gota mesmo, gente, é gota. Se tu não tivesse assistido, ele enxurrada. Mas eu convido vocês a assistirem Gotas de Esperança. A gente está falando, trazendo, desde daquela ceia memorial, e eu vou terminar com o discurso
do encontro de Jesus com Pedro. E dentro dessa trama, a gente pode observar em Mateus capítulo 24, que existia um fascínio para saber como seria o fim. Jesus, quando ele faz essa narrativa que a gente chama de Sermão do Monte das Oliveiras, ou Sermão Profético, Jesus está provavelmente na terça-feira da chamada Santa, algumas horas de ser traído, crucificado, morto, ressuscitado. Ele vai com os seus discípulos para o templo. E ao sair, as pessoas ficaram admiradas com a arquitetura do templo de Herodes. Pedras de mais de 10 metros de comprimento. Gente, imagina isso. Naquele período, pedras pesadas. Eles olhavam para o templo e ficavam, falavam assim, nossa, olha como isso aqui é forte, como isso aqui é maravilhoso, como isso aqui me dá segurança. Ninguém poderá derrubar essa estrutura, ninguém poderá corromper, isso aqui jamais irá arruinar. A confiança daquele povo estava na estrutura do templo. Esse fascínio, eles estavam admirados com a beleza de uma das obras arquitetônicas mais impressionantes do mundo antigo. E Jesus fala, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vamos ler Mateus, pode projetar aí para mim, por favor? Mateus 24, dos versos 1 aos versos 14, uma leitura alternada. Vou ler ali com vocês os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Quero que a igreja participe. Assistir o culto é dar assistência a ele. Então eu quero que a igreja participe dessa mensagem junto comigo. Diz assim: Jesus saiu do templo, enquanto caminhava com os seus discípulos, aproximando-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou. Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e o fim desta era? Jesus respondeu: tenham cuidado de que ninguém nos engane. Gravem isso. Pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Vocês ouviram falar de guerras e de rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Naquele tempo, muitos me abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará.
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor me use como instrumento fidedigno, Senhor, da Tua mensagem. Que eu seja profeta da Tua boca, Senhor, orientado pelo Senhor, para trazer as Suas verdades, Senhor, a cada um de nós. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Queridos, dentro desse contexto, Jesus ele não estava simplesmente profetizando algo, uma destruição que seria imediata, que aconteceria no ano 70, pelo Tito, em que destruiu todo o templo, mas ele estava colocando no coração dos seus discípulos, colocando eles numa posição, enquanto eles olhavam as pedras, Jesus olhava para as nações que estavam perdidas. Muitos de nós, às vezes, olhamos para a arquitetura desse mundo, esquecemos que existem pessoas perdidas, carentes, que precisam ouvir da mensagem de Jesus. Elas precisam saber que o Filho vive e voltará. Ele nos chama, eu e você, para completarmos a missão. O fim da história, queridos irmãos, eu vejo no domingo passado, né, o pastor falou, o pastor Fernando Leiros, que já existem vídeos, né, falando de Joel, quando vê lá aquela questão lá do Irã, aquelas guerras, aquele negócio todo, e aí o pessoal começa a ficar assustado. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. O fim da história não é motivo para medo. Quanto mais se aproxima o fim, nós temos que completar a missão. Exatamente isso que o texto nos ensina. Aquilo que fascina os nossos olhos, muitas vezes desvia o nosso coração daquilo que é realmente importante. Satanás é o expert em desviar a nossa atenção para aquilo que é secundário, e nós esquecemos daquilo que é importante, daquilo que é urgente, daquilo que é necessário. Hoje queremos não queremos ter, queremos like, queremos engajamento, e estamos perdendo o DNA da nossa missão. Perdemos tempo discutindo coisas que não vão acrescentar um côvado à nossa estatura. Enquanto os discípulos estavam impressionados com as pedras, Jesus estava pensando nas pessoas que ainda não haviam sido alcançados pelo Evangelho da Graça. Qual tem sido o nosso foco? E ali, naquele contexto, Jesus começa o despertamento daqueles discípulos, daqueles que ele iria comissionar. Seriam as pedras da promessa. Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Porém ele disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhe digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Querida igreja, o templo, naquele contexto histórico, ele era o centro espiritual, cultural e nacional de Israel. Para o judeu, ele representava a estabilidade política, religiosa e social. Quando Jesus afirma que o templo seria destruído, ele desmonta propositalmente a segurança visível que o povo possuía. Meus irmãos, a
fé não é tudo que você vê, mas é naquilo que você crê. Às vezes as pessoas se perdem nesse contexto. No ano 70, o exército romano destrói Jerusalém, destrói o templo. A igreja de hoje também corre risco de colocar a sua segurança em pedras modernas, em filosofia, em coisas, meus irmãos, que não nos conduzem à segurança real. Estamos perdendo o foco da nossa missão. Estamos perdendo a nossa segurança porque nós estamos querendo ficar seguro em circunstâncias, em templos. O templo é importante, a igreja é importante, estamos aqui em obra de revitalização. Estamos aqui tentando construir, vendo goteira aqui, goteira ali, pastor. O carro já está, pastor, para de me perturbar todo dia. Mas eu entendo que o templo, ele existe, e quem esteve comigo aqui na vigília sabe, a igreja é um porta-aviões, onde nós, aqui é um lugar de refrigério, de alimento, de estudo, para sermos lançados e completarmos a missão. O templo não é mais importante que a missão, mas o templo, ele é uma estratégia para fazermos a missão. Tem gente que também vai para o outro ponto e deixa a igreja ruir. Não é tão bem assim. Mas tudo isso, diante daquela situação, diante das coisas que podem ser destruídas, diante dessa segurança falsa, tudo será destruído, mas uma coisa permanecerá de pé: Cristo vive e Ele voltará. Não importa as circunstâncias, a igreja não existe para proteger determinadas coisas, mas ela existe para levar o Evangelho a todas as nações. A Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. É isso. Nós não podemos perder. Às vezes nós estamos discutindo coisas, discutindo detalhes pueris, se nos distraindo com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Às vezes nós até perdemos a amizade, falamos palavras duras que magoam. Estratégia de Satanás para destruir a unidade da igreja, porque destruir a unidade da igreja, nós não iremos conseguir cumprir a missão. Precisamos, igreja, ficar atento. Quando nós passamos a entender que as estruturas deste mundo não são eternas, percebemos que a nossa verdadeira segurança está em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aonde está alicerçada a sua segurança? Jesus, ele havia e sabia que existia um perigo muito maior dentro da igreja. Não é apenas confiar nas coisas, mas ser enganado por pessoas. Por isso ele fala: vede que ninguém vos engane. Olha o que ele diz no 4:11. Jesus, porém, respondeu: tenha cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerra. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim.
porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém todas estas coisas são o princípio das dores. Querida igreja, se você analisar esse texto, a maior preocupação de Jesus não era sobre os cataclismos que iriam existir. Ele começa falando sobre falsos profetas, sobre aquelas pessoas que poderiam enganar aquele povo. Além da destruição física, muitos falsos messias surgiram e enganaram o povo. Jesus alertou seus discípulos sobre esse perigo. É isso que nós estudamos na escola bíblica de férias. Os falsos profetas que nasceram de dentro da igreja, dizendo que Jesus não estava vivo, que Jesus não voltaria, e isso fazia com que nós tivéssemos mais a percepção de completar a missão. O povo está sofrendo. Jesus alertou isso. Ele fala sobre guerras, crises, perseguições, o esfriamento do amor, porque o amor se esfria. Eu digo que muito por causa dos falsos profetas. Quando nós vemos, estudamos a história da igreja, quando você vê Freud, que era um judeu, ele fica decepcionado com Deus diante das guerras e se torna um ateu. Nós vemos Bonhoeffer ao contrário, diante daquela dor, e isso é um exemplo que eu falei ainda há pouco aqui, diante da dor, Bonhoeffer, ele fala sobre a natureza de Deus, sobre permanecermos firmes, mesmo diante da tribulação. O amor se esfria quando falsos profetas iludem o povo de Deus, querendo anunciar coisas que Jesus jamais falou. Hoje existem mensagens que prometem bênção sem arrependimento, sucesso sem cruz e fé sem discipulado. Isso é legal, é algo tão doce, é bonito, é volumoso, é colorido, tem todas as cores, mas não sustenta. Vivemos uma geração raquítica, vivemos uma geração sem conteúdo, porque tem sido alimentada de algo tão doce, tem sido distraída, e isso tem atrapalhado a nossa fé, o anúncio de que Jesus voltará, porque você está mais preocupado com shows, com luzes. Vou cantar a música Quero Essa Bermuda, não, tá? Né? Ele se impressiona com essas coisas. Estamos perdendo a essência do Evangelho. Quando a igreja se afasta da verdade bíblica, o amor se esfria e a missão desaparece. Cuidado, igreja. Cuidado, igreja batista missionária do Maracanã. Cuidado, igreja de Cristo. Quem você tem ouvido, quem você tem curtido, quem você tem seguido. Cuidado, igreja, porque mentiras falsas fazem com que o amor se esfrie e a missão desapareça. Mas a missão, para ser completa, ela se reacende no coração quando nós olhamos povos não alcançados e voltamos a depender do Deus que ama pessoas. Não são estruturas. Deus ama pessoas. Estrutura é meio pelo qual eu alcanço pessoas. Hoje em dia as estruturas têm virado finalidade em detrimento de pessoas. Quando nós vemos, e é claro que ele se assusta. Segunda-feira eu falei assim, vou abastecer. A gasolina estava 6,29.
falei assim, não, vou esperar o cartão virar. No dia seguinte, a gasolina estava 6,39. Aí eu falei, vou abastecer. Só que eu esqueci a carteira. Não consegui abastecer. Quando eu fui no posto, a gasolina já estava 6,49. E hoje, 6,59. Dá para entender? Vocês conseguem perceber como é que as coisas desse mundo são voláteis? Nós precisamos, meus irmãos, acreditar que a mudança vai acontecer quando as pessoas deixarem de ser gananciosas. E elas só deixam de ser gananciosas quando elas reconhecem que tudo isso é verdade. Precisamos anunciar a salvação, porque o mundo está acabando. Mas não é motivo de você ter medo, mas ao fim de falarmos da urgência da nossa missão. Quando o amor, isso que a gente tem visto em algumas igrejas, desculpe falar isso, mas é necessário. Quando o amor se esfria, a missão da igreja se torna apenas um programa. Temos tantas igrejas cheias de programas vazios, que não levam a pessoa ao arrependimento. Por isso Jesus, ele fala, o Evangelho nunca foi um programa. O Evangelho, meus amados irmãos, é um movimento a qual Deus quer alcançar pessoas. Precisamos usar esse espaço para completar a missão, seja no Muay Thai, seja no curso de Libras, seja no Ministério Ponte, seja nas mulheres cristãs em missão, nos guardiões. Isso tudo, meus irmãos, são programas, mas que eles têm um fim, não nele mesmo, mas que o Evangelho seja anunciado. Por isso que Jesus, ele termina o seu discurso falando que a igreja precisa estar cheia de esperança para completar a missão. Ele fala da necessidade urgente, a necessidade urgente de anunciarmos isso. Olha o que ele fala lá, a partir do verso de número 12, ele diz assim: porque se multiplicará a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações. Então virá o fim. Precisamos, meus irmãos, entender que Cristo disse isso não somente para aquele pequeno grupo que estava ali, que estava ouvindo. Eles não tinham poder político, eles não tinham influência global, mas tinham Espírito Santo. Hoje, meus irmãos, tanta tecnologia, tantas maneiras que nós temos de anunciar a missão, seja com gotas de esperança, seja com as nossas programações, seja com as nossas transmissões. Nós precisamos, igreja, eu sei que é um discurso duro, mas nós precisamos entender da urgência de anunciar esse Evangelho que salva, que cura, que santifica. Ainda existem milhares de povos não alcançados, milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Deus colocou a nossa geração em um momento único da história. Temos recursos diferentes daqueles, temos mobilidade, temos tecnologia para alcançar tudo. A pergunta não é, eu faço essa pergunta à igreja, não é se podemos alcançar as nações. Não duvide disso. A grande pergunta é
se estamos dispostos a participar da missão. Se nós estamos dispostos a completar a missão. Se nós estamos disponíveis, nos colocando os nossos dons e talentos para cumprir aquilo que Deus quer que nós façamos. Indo para a conclusão, a igreja vive dois grandes acontecimentos. Cristo ressuscitou, glória a Deus, e Ele voltará. A ressurreição garante que a nossa missão vale a pena. A volta de Cristo garante a urgência da nossa missão. Por isso, Igreja Batista Missionária do Maracanã, aquele que nos ouve nesse momento, a igreja, ela não vive dominada pelo medo do fim, mas ela vive movida pela missão. Enquanto o Ministério de Louvor está vindo aqui à frente, quero fazer 3 perguntas. Você tem trocado o fascínio desse mundo pela esperança da eternidade? Ou você tem se preocupado com esse mundo? Precisamos trocar o engano da verdade do Evangelho pelo Evangelho genuíno. Você tem feito isso? Ou você prefere comer algodão doce? Hoje não tem algodão doce aqui, hoje tem feijoada. Tem substância. Precisamos trocar a nossa passividade pela ação. Quando os irmãos estão tocando aqui, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que nesse momento, de olhos fechados, diante dos medos, quando a gente liga a televisão, vê os horrores, guerras, mentiras, conflitos, eu queria que você imaginasse nessa hora que o céu se abrirá, que veremos o Rei voltando em poder e glória. A Bíblia fala de uma multidão diante do trono, formado por pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Talvez naquele momento em que a igreja estará reunida nos céus, talvez você se aproxime de alguém e fala: eu não te conhecia, eu não conhecia Cristo, mas a sua igreja enviou um missionário, sustentou um missionário, orou pela obra missionária, e por causa disso, eis aqui a grande nação, vestida de vestes brancas. Por causa deles, eles ouviram falar de Jesus. Por causa da obra missionária, por causa da igreja, hoje essas nações estão aqui. Naquele dia, cada oração, cada oferta, cada missionário enviado será resposta para dizermos: valeu. Por isso, a missão não é por coisas, não é de tempo somente, é de pessoas, é de vida eterna. Por isso declaramos que o Filho vive, o Filho voltará, e até aquele dia, eu e você vamos completar a missão.